O Corinthians anulou o menino Neymar ontem. Vou mostrar aqui algumas imagens que nós gravamos do Corinthians, ó. No meio do Neymar, não arrumou nada, continuou não arrumando nada contra o Corinthians. Ó, a CBF divulgou uma tabela básica com a sequência de jogos do Corinthians. Já toda a tabela onde o Corinthians sabe os seus adversários por rodada. Claro que as datas é pra gente ter uma noção da semana que vai acontecer os jogos, mas já dá pra gente ver como que vai ser essa sequência do Corinthians nos jogos iniciais e finais, primeiro turno e segundo turno. Eu quero falar isso aqui com vocês. Tem um abre aspas do Memphis ali após o jogo, falando em relação à camisa 10, que ele almeja principalmente com essa camisa pra gente repercutir por aqui, e números do Corinthians em Itaquera, surreal o que a família Dias consegue proporcionar para o torcedor jogando em casa. Caiu em Itaquera? Pois é. Então bora trocar um papo aqui só entre nós. Vencemos, fiel torcida! O Corinthians venceu seu primeiro clássico em 2025. Se era 2 jogos e nenhuma vitória, agora são 3 jogos e apenas uma derrota em clássico, que foi para o São Paulo no Morumbi. O Corinthians, nos seus 3 jogos em clássicos, os famosos jogos grandes da temporada, conseguiu 4 pontos conquistados. E vou falar para vocês, ontem uma pena nós termos tomado aquele gol do Guilherme, porque 2-0 é um placar lindo assim, e o Santos não mereceu fazer gol no Corinthians mesmo. Enquanto o Neymar esteve em campo, olha que detalhe que eu percebi ali, eu acho que vocês também. Eu tive a sensação que o Santos melhora com a saída do Neymar. E eu confesso, claro, por mais que historicamente o Neymar nunca arrumou nada contra o Corinthians, eu confesso que o grande receio durante a bola rolando ali era o Neymar. Era o melhor jogador dos caras, então vamos neutralizar ele e tudo certo. E foi o que de fato aconteceu. O Corinthians anulou o Neymar e o Santos não praticou nada de futebol enquanto o Neymar esteve em campo. E depois que ele sai, o Santos tende a ser mais dinâmico ali na partida. O Guilherme acha aquele gol e o Santos nos minutos finais ali tentou pelo menos dar uma assustada no Corinthians, mas o resultado era nosso. Cara, eu nem quero entrar muito no assunto arbitragem aqui, pra mim pênalti claro. Pra mim o Zé Ivaldo mereceu ser expulso ali naquele lance com o Rodrigo Garro, mas Edna, vou até dar uma poupada aqui nesse vídeo porque a gente tem assuntos mais relevantes, mas lamentável, mais uma vez a arbitragem ali em Itaquera, certo? Ó, sobre os lances do Neymar, vou deixar aí passando para vocês algumas imagens ali que nós gravamos dele, do Corinthians anulando o menino Ney. Cara, você tá louco. Foi uma sensação maravilhosa sair de Itaquera ontem, claro, vencendo um clássico e ver o Neymar anulado pelo sistema defensivo do Ramon Dias ontem. O Martinez, eu queria entender, inclusive, por que ele jogou só um tempo, mas o Martinez colocou o Neymar no bolso. O Mateuzinho jogou muita bola ontem. Extraordinário que jogou bola o Mateuzinho. E eu fico muito contente do Corinthians, pelo menos, ter mantido essa identidade de que é anular o menino Neymar. Mas vamos falar sobre outra coisa agora. Já falamos desse jogo maravilhoso, já passou. Ainda estamos naquele clima maravilhoso de ganhar um clássico. Mas a CBF, ela divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro. Já para a gente ter uma noção aí de como que vai ser essa sequência de jogos do Corinthians. Por exemplo, o Corinthians na semana do dia 29 de março, que é quando começa o Campeonato Brasileiro, ele vai enfrentar o Bahia lá na Fonte Nova. E aí ele pega o Vasco em casa, o Palmeiras no Allianz já na terceira rodada, o Fluminense em Itaquera, Sport em Itaquera, o Flamengo no Maracanã, o Internacional em Itaquera, o Mirassol em Mirassol, o Santos em Itaquera, o Atlético Mineiro em Minas, o Vitória em Itaquera, o Grêmio no Sul, o Red Bull Bragantino em Itaquera, o Ceará lá no Nordeste, o São Paulo no Morumbi na 15ª rodada, outro clássico assim como o Santos na nona rodada, o São Paulo na 15ª. Então é clássico na terceira, na nona e na 15ª.
Aí nós temos o Cruzeiro em Itaquera, o Botafogo no Rio de Janeiro, o Fortaleza em Itaquera e encerra o primeiro turno contra o Juventude no Alfredo Jaconi lá no Sul. Essa é a sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, os primeiros 5 jogos é Bahia, Vasco, Palmeiras, Fluminense e Sport. A gente tem sempre aquela regrinha, né, dos primeiros e dos últimos jogos. E os últimos jogos, temos o Cruzeiro, o Botafogo, o Fortaleza e o Juventude. Então, analisando assim de como que vai ser mais ou menos esse primeiro e segundo turno, esse é o início e o fim do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Já deixa aí nos comentários se vocês estão confiantes com o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Paulista está dando muita esperança. O Corinthians que vai decidir os seus jogos matas, né? Seus jogos finais eliminatórios na Neoquímica Arena. Isso é fantástico pro Corinthians. Torcedor corintiano mais do que ninguém sabe que decidir jogos decisivos em Itaquera já começa com uma vantagem, né? Então a gente sabe muito bem disso. Então tá aí a tabela divulgada pela CBF, tá? Agora eu quero trazer outros dados aqui para vocês, que saiu até lá no SofaScore, que o Corinthians conseguiu 9 vitórias seguidas em Itaquera. Desde aquele jogo contra o Palmeiras, que nós vencemos de 2-0, o Corinthians ele soma sua segunda maior sequência de 9 vitórias na Neoquímica Arena após a vitória contra o Santos. Então a sequência é Corinthians 2, Palmeiras 0, Corinthians 2, Cruzeiro 1, Corinthians 3, Vasco 1, Corinthians 3, Bahia 0, Corinthians 2, Velo Clube 1, Corinthians 2, Água Santa 1, Corinthians 2, Noroeste 1, Corinthians 2, São Bernardo 0, Corinthians 2, Santos 1. Pode ver que o maior resultado dessa sequência é 2-1, bizarro, né? Mas o Corinthians mostra sua força dentro de casa como pouquíssimas equipes, quem dirá, nem sei qual que é essa outra equipe, porque quando a gente fala de jogar em casa ao lado do torcedor, nós sabemos, né, cara? Isso que é fantástico. Nós sabemos o quão importante é estar em Itaquera. É o torcedor tá ali, apoiando o Corinthians. Então, como é bom, cara. Como é bom demais, assim, demais ter o torcedor cada vez mais jogando junto com o time. Só a gente sabe mesmo que a gente passou nesse período de pós-pandemia, período pandemia também. A gente tá com esperança, mano. O torcedor tá com esperança de novo. Isso que me deixa vivo. Essa chama no meu coração, que essa temporada vai ser maravilhosa aí. Certo? E o Memphis, saindo do jogo ali, ele concedeu uma entrevista e disse o seguinte: ganhamos bastante jogos, tivemos uma arrancada e estou feliz. Claro que jogar agora com o número 10 é um prazer, algo que sonhava em uma importante temporada. Com o apoio, o caráter que temos aqui, vamos seguir treinando bem para seguirmos melhorando. Isso é o mais importante e queremos ganhar títulos. Se o Memphis falou que ele quer ganhar título, irmão. Nossa, velho. Tô feliz. Tô feliz. Deixa aí nos comentários se vocês compartilham desse sentimento também depois de ver o Corinthians vencer mais um jogo, certo? Não esqueça do like, espero que você tenha curtido o vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, pô, mano, acho que vai dar bom, rapaziada. Nós estamos no caminho certo. E é o que me deixa mais contente.